Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de instalação do Proteus versão 12.1.25.10. O objetivo desse vídeo é a gente instalar uma versão base de testes para você ter o seu laboratório local e efetuar ali devidas configurações, ok? Então acessem esse link que eu vou deixar na descrição, aqui tem exatamente o passo a passo que a gente vai seguir. Primeiro item que a gente precisa fazer é baixar os instaladores. Então já deixei pronto aqui o instalador do Proteus. Quando você clicar aqui, ele vai pedir seu nome e e-mail e você vai receber o link no seu e-mail, tá? Do download ali da versão. O que a gente vai fazer então? Qual a arquitetura de instalação? A partir da 2410, a gente só consegue acessar com o WebAgent. Então a gente precisa ter ali a instalação do WebAgent também. Vamos instalar o app server juntamente com o license. A gente precisa do license para se comunicar com a TOTOS ali, né? Mesmo que a gente não vai ter um contrato assinado para utilizar, a gente precisa ter o license rodando para eles deixarem a gente utilizar para base teste. É gratuito, funcionalidade testes, ok? Vamos ter o DB Access, que já vem no padrão, e o principal que a gente está modificando aqui na nossa arquitetura é o Postgres rodando no Docker. Isso facilita muito a instalação. Quando a gente instala com SQL Server, geralmente acaba dando bastante problema. Se você faz um parâmetro errado na instalação, precisa recriar tudo de novo no banco. Então, quando a gente faz no Docker, é muito simples a gente excluir ali um container que a gente havia criado e subir ele novamente, ok? Beleza. Primeira etapa, então, é a gente instalar o Docker Desktop, justamente para a gente colocar o nosso banco de dados para rodar lá dentro, tá? Existem duas formas de a gente baixar o Docker, uma delas é entrando direto no site do Docker ou vindo no Windows Store. Se você usa o Windows, basta acessar a Microsoft Store, na verdade, né? Entrando aqui na Microsoft Store, vou pesquisar pelo Docker. Entrou aqui na Microsoft Store, já está aqui a pesquisa Docker. Ok, é esse Docker Desktop e clicar em instalar. Enquanto instala, né, o que é o Docker resumidamente, basicamente? O Docker ele é um aplicativo que faz a criação de containers. É como se ele criasse uma máquina, entre parênteses, né? Então, você não precisa ali instalar de um jeito no computador e instalar de outro jeito em outro computador. O Docker serve exatamente para criar uma instância única ali, ok? Finalizou a instalação, basta a gente clicar aqui em abrir. A primeira vez que você entrar, ele vai pedir para você fazer um login ali, né? Então vou colocar aqui no modo personal, que seria uma utilização pessoal, e vou clicar aqui no botãozinho do Google para a gente fazer o login com o Google. Selecionei minha conta e ele já vai conectar lá no Docker. Ok, Docker instalado, já está rodando aqui, executando, né? Agora a gente precisa subir o nosso container do banco de dados do Postgres, ok? Então sempre confirmem, aqui claro que a tela está aberta do Docker, né? Mas ele mostra aqui embaixo também, olha, lá no Windows, esse sinalzinho aqui que ele está rodando, tá? Então a gente vai subir o container agora do banco de dados, do Postgres, e vai ativar o nosso banco de dados. Deu problema na instalação do Proteus, criou lá as tabelas, criou os índices, vai ter que precisar criar de novo, e ele dá erro, basta vir aqui, deletar o container que a gente criou e subir de novo, que ele sobe um banco limpo, sem a gente precisar ficar reinstalando todo o cenário que geralmente tem no SQL Server e no Oracle, tá? No Postgres é muito mais simples. Legal. Depois da gente instalar o Docker, uma etapa que eu esqueci de falar é que a gente precisa instalar a instância do Linux no Windows, que o Docker ele utiliza o Linux para rodar. Então basta você abrir o seu terminal de comando e rodar esse comando WSL dois traços install. Vou clicar aqui em copiar, vou abrir aqui o CMD. No meu caso já está instalado, mas vou mostrar para vocês. Abrindo aqui a tela do prompt de comando. E vou rodar esse comando WSL dois traços install. Aí ele já está falando, já existe uma distribuição com o nome fornecido, então já está instalado a instância do Linux no meu computador, e eu posso dar esse outro comando para confirmar, olha, WSL version, tá? E ele mostra ali que já está instalado certinho. Já instalamos o Linux, já está rodando aqui o Docker. Vamos para o nosso próximo passo, que é subir o container do nosso banco de dados Postgres.
Depois de você ter realizado o download, vai vir essa pasta Proteus, ela vai vir compactada, basta você descompactar, e dentro dela vai ter os arquivos necessários para a instalação do Proteus e do banco de dados. Então tem o instalador do Proteus, o instalador do License. Esse aqui é o arquivo principal para a gente subir o nosso banco de dados dentro do Docker, tá? Então a gente vai rodar esse comando e ele já vai criar um container no Docker. Aqui, a instalação do Java, que é obrigatório no Proteus, a gente tem o Java, e o conector ao DBC. A gente precisa desse drive ao DBC para conectar no banco de dados, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa pasta inteira aqui, chamada de Proteus, vou dar um Ctrl C nela, vou ir lá na minha pasta C2 pontos, então vou vir aqui, C2 pontos, dentro da minha pasta C2 pontos, eu vou criar uma outra pasta chamada, vou dar o nome de TOTS, geralmente é assim que a gente faz, quando está instalando o Proteus. Vou clicar aqui, chamei TOTS, né? E dentro aqui de TOTS, vou colar esses instaladores. Não precisa fazer isso, não é obrigatório na instalação, tá? Mas eu vou deixar aqui só para ficar um pouco mais organizado. Vou entrar dentro da pasta Proteus e a gente precisa rodar o Docker Compose, ok? Como que a gente roda esse arquivo? O que tem dentro desse arquivo, né? Lá no nosso passo a passo, exatamente na etapa 2, o conteúdo que tem no arquivo é isso, ok? Então ele vai subir a imagem do Postgres 16, ou seja, vai subir o banco de dados do Postgres no Docker. O nome do banco de dados vai se chamar Proteus. O usuário, né, a senha também vai ser Proteus. E aqui o banco de dados vai chamar Proteus. Tá tudo Proteus, a nomenclatura, ok? Então, qual o comando que eu tenho que rodar para subir? Exatamente Docker Compose up-d. Vou entrar aqui na pasta CMD, no nosso CMD dentro da pasta que eu acabei de colar. Então, estou na pasta, executei CMD lá em cima. Ele já abriu aqui o CMD na pasta, ok? Vou colar aquele comando que está lá no nosso passo a passo, docker compose up-d. Aí já está subindo a imagem, vamos esperar um pouquinho. Subiu o container, a gente pode voltar aqui no Docker para ver se já está ativo. E observe, olha, já está aqui verdinho, está rodando, já está falando aqui o Postgres na porta 5432. Então, como que a gente faz para ver se de fato esse banco de dados está ativo, né? Se você tiver alguma IDE, alguma interface que se conecta ao banco de dados, você já consegue conectar nesse banco de dados. Então, por exemplo, eu utilizo essa daqui, que é a TheBeaver. Ela é bem famosa, dá para se conectar em vários tipos de banco de dados. Vou abrir aqui o TheBeaver e vou tentar conectar no banco. Uma outra forma da gente validar é simplesmente executando esse comando que eu deixei aqui também no passo a passo, e ele vai executar um select da versão para ver se está funcionando. Então basta a gente copiar esse comando, abrir aqui o CMD, ou abrir o PowerShell, qualquer um que você preferir. Já estava aberto ali o CMD, né? Mas abri aqui outro. Vou rodar esse comando docker exec, que seria uma execução de um select. E executou, já retornou, olha, está falando que está instalado o Postgres normalmente e já está funcionando. Então só vou demonstrar aqui no TheBeaver também. Entrei aqui no TheBeaver, vou clicar aqui em nova conexão. Vou clicar aqui no PostgreSQL, vou dar um avançar. E aqui, nos parâmetros do banco, vou deixar localhost, nome do banco, vou colocar como Proteus. A porta é na 5432 e o usuário é Proteus e a senha é Proteus também. Vou dar um teste de conexão. E conectou com sucesso. Então, meu banco já está rodando aqui na minha máquina, ok? Então, se tiver verdinho aqui no Proteus, dentro do Docker, desculpa, se tiver verdinho no Docker, significa que instalou com sucesso, já está rodando, e eu consegui conectar aqui no TheBeaver. Então, vou dar um concluir, olha, já vai salvar uma conexão para mim aqui no TheBeaver. Sempre quando eu quiser entrar no Proteus, vai estar bonitinho aqui para mim, olha. Vai mostrar que não tem nenhuma tabela, abrir aqui até em tabelas, olha, as tabelas estão todas zeradas, mas na hora que a gente começar a instalar o Proteus, ele vai começar ali a encher de tabela. Se até aqui esse vídeo tem te ajudado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, deixe a sua dúvida, caso você não tenha conseguido instalar, que a gente vai tentar te ajudar, ok? O próximo passo é a gente fazer a instalação do drive ODBC. A gente precisa desse drive para se conectar via Windows, via arquitetura ODBC, que é essa arquitetura que o Proteus utiliza, ok? Então, já deixei aqui o instalador para vocês.
instalador do ODBC e vou executar esse arquivo, tá? Vou dar 2 cliques, vou clicar aqui em aceito. Já está instalando o drive do Postgres, está instalando aqui, olha. É só dar um aceito, instalar, que ele já vai instalar. E pronto, drive instalado com sucesso. Aonde que eu vou agora para configurar esse meu drive? Deixei no passo a passo também. Basta a gente pesquisar aqui ODBC no iniciar do Windows, fonte de dados ODBC 64 bits. Vamos configurar a nossa fonte aqui de conexão. Importante, a gente precisa configurar em DSN de sistema, tá? Não pode ser DSN de usuário. Se você criar em usuário, vai dar erro na hora de instalar o Proteus. Tem que ser em sistema. Cliquei aqui em DSN de sistema, vou clicar em adicionar, vou selecionar exatamente como está aqui no passo a passo. Olha, tem que ser o tipo PostgreSQL Unicode x64, se não dá alguns erros também na hora que está instalando o Proteus. Vou clicar aqui, ó, PostgreSQL Unicode x64, concluir. Aqui em Data Source, que seria o nome do banco de dados, vou colocar como Proteus. Voltar aqui. Data Source é Proteus, Database é Proteus, Server, aonde que está rodando o nosso banco de dados? Localhost, está rodando na nossa própria rede. Nome de usuário é Proteus também. A senha também é Proteus. E a porta a gente colocou na 5432. Então, vou colocar aqui 5432. Posso deixar aqui a descrição também, exatamente como Proteus. Vou clicar em teste para ver se ele vai conseguir conectar. E conectou com sucesso. Já está pronto a nossa fonte ODBC. Vou dar um OK e vou dar um salvar. Beleza? Já tenho ali minha fonte pronta e vamos para o próximo passo. O Proteus ele precisa obrigatoriamente da gente ter o Java instalado. A arquitetura ali, toda a interface roda Java por baixo, ok? Então a gente precisa instalar o Java na máquina. Eu já deixei pronto aqui também. Beleza? Basta vocês executarem esse comando, olha, JRE, vou dar 2 cliques aqui, vou dar um sim, no meu caso já está instalado, e vou dar um próximo para ele finalizar aqui, ok? Instalação concluída, fechar. Posso rodar esse comando Java Version para ver se instalou com sucesso. Vou abrir aqui o CMD. Java Version está mostrando ali que eu tenho vários Javas aqui instalado e o que a gente precisa também foi instalado, ok? Agora sim a gente vai começar a instalar os itens que são de fato do Proteus. A primeira etapa, que aqui no caso é a etapa 5, mas primeira etapa de instalação dos arquivos do Proteus de fato, é instalar o License Service, que o Proteus ele exige que a gente tenha uma comunicação de licença com ele. Por mais que a gente está utilizando aqui sem contrato, né, nessa nova versão de estudos, de testes, a gente precisa ter o License Service para rodar. Então já deixei pronto ali o instalador também. Vou clicar aqui em instalador License e simplesmente vou dar 2 cliques no License Setup. Vou selecionar a linguagem, vou dar OK, próximo. Aqui vou colocar eu concordo. E neste caminho, eu vou alterar o nome da pasta. Vou colocar igual está aqui, olha. Só para a gente ter uma pastinha. Aqui está TOTS, vou criar essa pasta chamada de Proteus 1225 barra License Service. Então, dentro aqui de TOTS, vou criar aqui agora barra Proteus 1225 e License Service. Ele mesmo já vai criar, ok? Vou dar um próximo. Ele avisa, olha, o diretório será criado, porque não existe. Quero fazer a instalação, vou dar próximo. Aqui ele está falando do License, vou dar um próximo também. Próximo. Vou deixar nessas portas padrões, que já vem do License. Próximo. Aqui vou deixar sem proxy e vou dar mais um próximo. Finalizou a instalação, vou clicar em próximo. Aqui ele fala de criação de atalho, vou dar um próximo. Vou dar um avançar aqui nessa tela que ele abriu. Ele vai pedir para a gente colocar esse status ID, mas como a gente está na base teste, não precisa da gente fazer isso. Vou fechar essa página. Vou dar um sair mesmo. E vou dar um sair aqui na instalação. Aonde que eu confirmo se o license foi instalado e se ele está rodando? Eu posso vir aqui nos serviços do Windows, basta eu digitar
serviços aqui na pesquisa. Vou procurar ele aqui dentro dos serviços do Windows. Eu posso ordenar aqui por nome. E vamos lá na parte de TOTUS, lá na letra T. Aqui, ó, dentro de TOTUS, lá na letra T, no caso, né, já tem o License Service e ele está aqui no status em execução. Então, a gente fez a instalação aqui em serviços do Windows, já está rodando o License, então já está ativo o License. Já temos nosso banco de dados rodando certinho no Docker e também já temos o License ativo. O que falta agora? A gente instalar o app server, ou seja, instalar o aplicativo do Proteus. É ele que vai começar a criar as tabelas, criar todo o dicionário de dados, e depois ali a gente conseguir acessar o Proteus. Vou acessar a pasta instalador 12.1.25.10 e vou executar esse arquivo executável como administrador. Importante, executem como administrador. Botão direito, executar como administrador. Se não for como administrador, ele não vai conseguir criar os serviços, vai dar erro. Vou clicar em sim para ele iniciar. Vou dar OK. Clicar em próximo. Basta a gente dando aqui next, né? Só ir passando ali que dá certo. Aqui na pasta, eu vou fazer semelhante à instalação do license. Vou colocar aqui a pasta ppserver. Beleza, vou dar um próximo. Falando que vai criar, OK. Próximo. E aí, aqui ele está falando que vai ser instalado o app server, Smart Client, e também vou falar para ele instalar o DB Access. A gente precisa do DB Access, que é ele que faz a ponte do banco de dados com o app server. Vou dar um próximo. Aqui também próximo, deixar nas portas padrões. O servidor do license é localhost e a porta é a padrão 1555, ok? 555. Vou dar um próximo e já começou a instalar o app server. Finalizou a primeira parte, vou clicar em próximo novamente. Mais um próximo. E agora ele vai começar a descompactar os dicionários de dados e prosseguir com as instalações. Vamos aguardar. Ele está mostrando que houve sucesso na instalação do serviço do DB Access e, e já está iniciando também o DB Access, ou seja, para a gente fazer a conexão com o banco de dados, que aí sim ele vai dar sequência na instalação. Então ele já abriu aqui a tela de início do DB Monitor, é ela que a gente consegue fazer as configurações do DB Access, vou dar um OK. E vamos iniciar nossa configuração. Vou clicar aqui em configurações, vou vir aqui na aba do Postgres e vamos clicar em novo. Em novo, vou dar o nome de Proteus, que é exatamente o nome que a gente pôs lá na fonte de dados ODBC lá no início do vídeo. Vou clicar aqui Proteus. Usuário, a gente também deixou Proteus, senha Proteus e aqui não precisa colocar nada. Vou clicar em salvar. Salvou minha conexão. Lembrando, confirmem se está executando ali no Docker. Olha, aqui está verdinho, está rodando certinho meu banco Postgres no Docker, tá? Está ativo. E agora, como que eu testo se deu certo essa conexão? Preciso vir aqui em assistentes, validação de conexão, vou clicar em avançar. Aqui vou selecionar o Postgres, avançar, vou escrever o nome Proteus, que é o nome da fonte de dados ODBC. Vou clicar em finalizar, vamos ver. Conexão OK, certo? Então, conectou no banco de dados, agora é só sucesso daqui para frente. Vamos lá. Dei um OK novamente e vou fechar o DB Monitor. Ele já está iniciando aqui, ele dá um erro porque está sem um WebAgent, a gente vai precisar alterar uma tag no app server ini e reiniciar o serviço. É normal ele dar esse erro, mas a gente já vai corrigir. Ok, aqui ele deu o erro, olha, observe, localhost 4321 e está falando que está com erro. E a instalação finalizou. Vou clicar em próximo
e vou clicar em pronto. Finalizou a instalação, o que a gente precisa alterar? A gente precisa incluir essa tag, conforme está lá na documentação da TOTS, a gente precisa incluir esse parâmetro lá no appserve ini, appserve.ini. Aonde que está esse arquivo? Vou clicar aqui em copiar. Esse arquivo vai estar lá dentro da pasta que ele acabou de gerar. Vou voltar uma pasta aqui no C2 pontos, está aqui dentro da pasta Proteus 1225, appserve. Aqui em Proteus, bin, appserve novamente, e vai estar aqui appserve.ini, ok? Então esse vai ficar o caminho, ó. Dentro de Proteus 1225, appserve, dentro de Proteus novamente, bin e appserve novamente. Vamos achar o arquivo appserve.ini. Vou clicar com o botão direito nele e vou clicar aqui para abrir ele com um bloco de notas para eu editar. Abrir com um bloco de notas, eu simplesmente vou vir aqui no fim e incluir essa tag general app environment igual a environment. Vou salvar o arquivo, já está salvo. E o que eu preciso fazer agora? Reiniciar o serviço, só isso. Vamos voltar aqui nos serviços do Windows. Para você entrar nos serviços do Windows, basta vir lá no iniciar e digitar serviço que vai abrir. Vou atualizar para ele aparecer o serviço do appserve. Então, observe, olha, depois que eu acabei de rodar lá a instalação do appserve, já tinha aqui o license, a gente fez na etapa anterior. O que ele acabou de incluir? O serviço do appserve e o serviço do dbaccess, certo? Observe, dbaccess está em execução, license também está em execução. Quem que não está em execução? O appserve, porque não tinha aquela tag que a gente acabou de incluir. Então, o que eu vou fazer aqui nele? Botão direito, iniciar. Está iniciando, vamos ver. Iniciou com sucesso. Vou atualizar a página do Chrome. E essa página que estava com erro, olha, vou simplesmente dar um Enter aqui novamente. E pronto, nosso Proteus está instalado com sucesso. Vamos iniciar as primeiras configurações. Vou clicar aqui em siga CFG para a gente entrar no módulo configurador. Mas já está instalado o Proteus. Novamente, se deu certo aqui, se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário, seu like. Se não deu certo também, mande aqui para a gente, nós vamos te ajudar. Aqui ele vai pedir novamente para a gente fazer as configurações do banco de dados. Então vou colocar como localhost o DNS do servidor. Aqui em banco de dados vou colocar Postgres. Aqui vou colocar Postgres também no Drive. Esquema é Proteus, login é Proteus e senha do banco também é Proteus. Vou dar um validar conexão. Conexão realizada com sucesso. Pronto, daqui para frente é só seguir com a instalação. Vou dar um gravar. E essa parte vai demorar um pouquinho ali, né? Ele está pedindo a criar empresa teste. A partir daqui que ele vai demorar um pouquinho. Ele vai começar a criar todas as configurações do banco de dados, todos os dicionários. Então vamos aguardar um pouquinho nessa parte. E selecionar o país Brasil. Demorou um pouquinho, mas fez o carregamento com sucesso. Para a gente fazer o login, basta escrever admin e a senha coloca um espaço. Ele vai fazer o admin, vai fazer o login, quer dizer, né? Aqui a senha, deixa o espaço. Na nova senha, vou colocar aqui, vou colocar Proteus com letra maiúscula, @1. Proteus, @1. Deixa eu ver se eu digitei certo. Se foi certo, ele vai entrar. Beleza, entrou, já alterou a senha. Vou dar mais um entrar aqui. E ele vai começar a criar mais tabelas, mais arquivos. Um detalhe, se a gente vir aqui no dbeaver, que é onde a gente estava com o banco de dados, observe que já criou várias tabelas aqui dentro. Se eu der mais um atualizar aqui, ele vai continuar mostrando que tem várias outras tabelas. Vai começar a criar, aqui ó, começou a criar XX90, vai criar um monte de tabela. Conforme a gente for acessando ali os menus, ele vai criando mais tabelas. Então vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Carregou com sucesso as tabelas iniciais. A gente pode até olhar novamente aqui no banco de dados. A gente vai ver que criou várias SX.
Vou dar um atualizar aqui no Dbeaver. Observe, olha o tanto de SX, né, que ele criou, que são as tabelas de parâmetros. Vou clicar aqui no tipo de ambiente, vou deixar como desenvolvimento, é só uma base teste mesmo. Vou clicar em confirmar. Ele dá um aviso aqui que a gente está utilizando, não é autorizado no modo produção, né? A gente não colocou nenhum contrato, nenhum ID, a gente só vai utilizar ali como teste mesmo. Tá em confirmar. Pronto, já estamos aí acessando certinho o Proteus. Posso até vir aqui em usuários para confirmar se só tem usuário admin. Caso eu queira criar outro usuário também, seria aqui. Olha lá que bacana, já está ali o usuário principal. E eu vou sair do SIG SFG para a gente finalizar a nossa validação. Vou entrar no SIG MDI e vamos simular um cadastro ali de qualquer item básico. Vamos ver. Estou entrando no SIG MDI. Mesmo usuário, admin. Preciso pôr a senha que eu criei. Ver aqui. Senha @123 não. Essa aqui é Proteus @1. Vou entrar no módulo. Vou entrar no módulo 2 para a gente simular um cadastro de um produto. Então vou vir em atualizações, vou vir em cadastros e vou em produtos. Vou clicar em incluir um novo produto. Em código vou colocar como teste. Tá? Descrição vou colocar teste também. O tipo, vou selecionar um tipo. Vou deixar como MC de material de consumo. Unidade vou deixar UN. Tá? Ok. Armazém, precisar cadastrar um aqui. Vai incluir. A código 1, vou colocar teste. Ok, cadastrado com sucesso. Ver se tem mais itens obrigatórios. Nome científico, vou deixar teste também. Vou clicar em confirmar. Vamos ver se tiver algum outro item, ele vai reclamar aqui. Cadastrou com sucesso. A gente pode visualizar, ele vai atualizar aqui a tela. Tá aí cadastrado um produto, então já está funcionando. O nosso Proteus está integrando com o banco certinho e a gente já consegue trabalhar com nossa base teste, ok? Então, recapitulando o que a gente fez, instalamos o Docker, subimos o banco de dados Postgres no Docker, instalamos o license, instalamos o app-serve, conectamos o app-serve no Docker, lá no banco de dados do Postgres via DBAX, e aí fizemos a validação aqui final. Se você tiver alguma dúvida, novamente pode deixar aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, deixe seu like se esse vídeo te ajudou e fico à disposição caso você tenha mais alguma dúvida, certo? Até o próximo vídeo.